Olá, o meu boa noite e saudações a todos e a todas que acompanham o meu canal. Vou comentar hoje sobre esse eletrofone, esse aparelho de som da Philips, né? Podemos observar aí na imagem. Ele é um eletrofone, é um toca-discos estéreo, lançado lá no ano de 1968 pela Philips, né? E é um aparelho que na época fez muito sucesso, né? Era muito bom o aparelho isso aí. E hoje podemos recordar, né, essa joia que a gente está observando aí nessa imagem, né? Como eu citei, ele é um aparelho estéreo. E aqui tenho o diagrama do referido aparelho, né? Um eletrofone Philips, modelo 0C-GF703, ano 1968. Ele é estéreo, ele tem aqui uma ligação para gravador, uma entrada, e uma entrada para o PU, que é o toca-disco, né? Picape. Então, mas não tem chave de comutação, é direto os dois. Bem, o assunto que eu quero comentar não é propriamente sobre os dois amplificadores em si. O assunto mais relevante é nessa parte aqui, que eu vou até puxar um pouco para cá, e vou aumentar um pouquinho mais. Aí. Podemos ver aqui que temos aqui a fonte que alimenta o sistema, né? É uma fonte com transformador comum, onde o centro aqui é o negativo de 12 volts, não é? É o negativo, e o positivo vai aterrado no chassi. Alguém fala, mas o apresentador está falando alguma coisa errada aí. Aqueles que não entendem muito bem, né? Falam, mas não é. Não é errada não, o positivo está mesmo ligado no chassi. Podemos ver aqui, tudo que está chassis aqui é positivo, tudo aqui é positivo. Podemos ver aqui, né? Toda essa ligação está ligada no chassi, é positivo. E essa técnica aí, esse meio aí de realizar esse tipo de montagem, os japoneses, depois da Segunda Guerra, iniciaram a construção, a fabricação daqueles pequenos rádios transistorizados, né? Da época lá, no início de 1950, eles iniciaram e adotaram essa técnica aí de colocar o positivo das pilhas no chassi. Assim era aquele radinho pequeno, tipo celular, né? Depois veio aquele tipo tijolinho, né, que todos conhecem, né? Mas eles eram o sistema, o positivo da pilha era ligado no chassi. E tudo quanto era metálico ali dentro do rádio era positivo. Bem, a Philips, quando iniciou também a montagem, a construção de aparelhos transistorizados, né? Quase no fim da década de 60, ela também adotou a mesma norma dos japoneses, né? De aterrar o positivo. Eu não estou falando nada fora do comum, é o que está aí, né? Então o positivo podemos ver que está aterrado. Eu tenho aqui um diodo aqui, outro aqui, e o positivo está aqui. Até vou colocar aqui para ficar, vamos ver se... Aí. Até vou deixar esse mais aí. Vou colocar um mais aqui também. E então, e mais aqui também. Isso tudo é mais, né? O restante é menos. O A nós podemos ver que é menos 12 volts. E aqui o menos é mais 12 volts e menos 12 volts. Então,
a minha fala, o meu questionamento, meu comentário é o seguinte: para aqueles técnicos que muitas vezes se apropriam de um equipamento desse para concerto e eles não têm assim uma percepção muito rápida, eles podem notar que está tudo correto aí nesse esquema, mas eu posso analisar que tem dois componentes aí que estão ligados ao contrário no esquema, não é? Alguém poderia falar, mas como que estava ligado? Tem dois componentes ligados ao contrário. Isso aí é o óbvio, não é? E como que a Philips deixou passar isso aí? O projetista, o desenhista, a assinatura deixaram passar. Essa aqui é a minha pergunta na época, né? Como que foi passado isso aí e ninguém observou isso? Alguém fala, poxa, mas o apresentador está fazendo uma afirmação aí que não é correta. É sim. Então vamos lá. Aqui é mais. Esse capacitor está ligado de forma invertida aqui, não é? Ele está ligado de forma invertida. Pela simbologia dele, ele tinha que ficar invertido aqui, mas ele está errado. Aqui também está errado, está invertido, né? Como aqui também. Então esse capacitor eletrolítico está invertido. Esse diodo está correto, né? Assim como esse, é claro. Os transistores também, não vou comentar muito. Então aqui deve ser o positivo girado do lado de cá, porque nós temos com o positivo ligado aqui, ó, no aterramento, não é? Positivo ligado no aterramento do alto-falante aqui, então eu tenho que ter positivo aqui também do lado de cá, e não do lado de cá. Então é um erro, né, de desenho, de projeto, de impressão. Então são dois os itens, os componentes que estão invertidos. Qual será o outro? Qual será? Transistores? Não. Motor? Não. Chave de mudança, alguma coisa fora do comum aqui? Não vejo nada. Está tudo corretinho. Tudo corretinho. Então, além desse capacitor eletrolítico, o que está ligado ao contrário aí, em modo invertido, é esse diodo aqui. É um diodo Z de 9,1 volts. Ele está aí no desenho ao contrário. Agora, aquele técnico que é um pouco desinformado, que não tem, ele fica numa dúvida, capacitor, porque se ele acompanhar esse desenho aí, ele não vai conseguir nada, não é? Vamos supor que ele queira trocar aí esse elemento aí, depois ele não marca direito, depois que ele vai seguir o esquema aí. Não é correto, não é? Porque se eu tenho um mais aqui entrando aqui, e o menos aqui, que é o A, né? Então eu tenho menos aqui e mais aqui. Então eu tenho polarização direta nesse Zener. Ora, nenhum diodo pode ter polarização direta. Não é? Nenhum. Eu até posso fazer polarização direta em um diodo para conseguir 0,6 volts. Qualquer diodo de silício. Não é? Através do resistor. Mas o máximo que eu consigo é 0,6 volts. Até 0,7, digamos, conforme alguns diodos. Mas aqui no diagrama está marcando 11,8 volts aqui, menos 11,8. Ora, se eu jogo menos 12 aqui, como que eu vou ter menos 11,8 aqui? Me respondam. Aqui eu vou ter 0,6 volts só, que é o que o diodo ZN vai fornecer. Ele está ligado diretamente. Então isso aí é um erro comum, né, do desenhista, né, bem entendido da situação, mas ele deixou passar, e a Philips também deixou, né, porque nunca, né,
um diodo Zen vai fornecer 9,1 volts aqui, nessa condição aqui. Não tem meio. Ele vai fornecer 0,6 volts só. Aí o sistema não vai funcionar se substituir, né? Então é a minha, às vezes, indignação, né? Eu, né, passeando pelos meus guardados aí, né? E observei esse detalhe aí e não pude deixar passar em branco, né? Para aqueles que estão iniciando, às vezes se comprometem a consertar algo assim, não tem muita informação. Então é de bom alvitre, é nós que conhecemos melhor a matéria, a situação, alertar para essa situação aí, né? Saber ler corretamente como que funciona e como que não funciona tal elemento, tal dispositivo, né? Tal componente. Então, fica aí a minha observação, né? Com essa colocação negativa desses dois componentes, né? Tudo que resultou nessa confusão foi o negócio do japonês aqui, né? Até o desenhista entrou nessa, né? Nesse engano aí, colocou ao contrário, né? Porque se fosse uma situação de hoje, né? Fazer um desenho, um negócio aqui na situação de hoje, que tudo é correto, né? O negativo menos vai no chassi, o positivo vai no circuito em si, então estaria correto aqui. Mas naquela época era ao contrário, né? Então essa aí é a minha observação quanto a esse componente, né? Esse belo aparelho daquela época, né? Que foi um sucesso absoluto, né? E muito bom, funcionava muito bem, mas que deixa passar aí no diagrama aí algo que comprometia os técnicos da época, viu? Porque aqueles que eram menos mestrado no assunto, né? Apanhava muito, né? Colocavam diodo de sair dessa maneira aí, depois para descobrir onde que está o problema. Aquecer não aquecia porque tem resistência, dá até para suportar uma demanda maior, né? E até aquecer um pouco, mas o técnico não ia se aperceber disso. Bom, então essa aí é a minha recomendação de hoje para aqueles que gostam de alguma informação extra, né? Muito simples e que acontece muito. Fica aqui os meus agradecimentos de hoje.